Relembrando um pouco um conteúdo já visto no sexto ano, vocês aprenderam sobre as três partes básicas da célula: núcleo, citoplasma e membrana. Naquele momento, a gente conversou superficialmente sobre a função de cada parte, né? E aí eu comentei com vocês que a membrana plasmática tinha a função de envolver e proteger a célula. Só que a célula, né, ela não é simplesmente uma fina camada, né? Ela tem a sua complexidade. Então, se eu pegar uma célula, né, eu vou observar aqui o núcleo, o citoplasma, as organelas e ampliar, eu vou observar o quê? Eu vou observar essa estrutura, tá? É a estrutura da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é semipermeável, é uma membrana semipermeável. O que significa? Significa que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela controla o que entra e o que sai da célula, né? Nem tudo que encosta aqui pode entrar e nem tudo que está dentro da célula pode sair. Quimicamente falando, a membrana plasmática, ela é formada por lipídios e proteínas, né? Eu tenho aqui a presença de carboidratos também, né? Mas ela é chamada de lipoproteica, tá? Justamente por isso. A membrana plasmática, ela tem aqui essa estruturinha verde com rosa, é chamada de fosfolipídio. Então, vou ampliar aqui um fosfolipídio para vocês. Isso aqui é um fosfolipídio, tá? E a membrana plasmática, ela tem duas camadas de fosfolipídio, né? Como se eu encaixasse aqui, ó, uma camadinha de fosfolipídio em cima e uma camada de fosfolipídio embaixo. O fosfolipídio, ele é formado, essa região que está em vermelho aqui, ela é formada de fosfato, tá? É uma região polar, ou também chamada de hidrofílica, não tem afinidade com a água, perdão. E essa região aqui de baixo, ela é a região apolar, conhecida como uma região hidrofóbica, tá? Bom, então, quimicamente falando, essa é a estrutura da minha membrana, tudo bem? Bom, aí nós temos aqui, ó, para mais também, nós temos a estrutura de proteína, né? Eu posso ter dois tipos de proteína. Proteína periférica, que fica em um contato só, um lado só da membrana. Então, essa proteína periférica que fica na periferia da membrana, né? Ela pode ter contatos ou só com o lado de fora ou só com o lado de dentro, tá? E aí nós temos aqui também proteínas integrais, que têm um contato ao mesmo tempo com o lado intra e extracelular, tá? Eu tenho também aqui essas estruturas aqui que são os carboidratos, tá? Que são açúcares, né? Esses carboidratos têm a função de reconhecimento de outra célula ou substâncias estranhas que possam ter contato com essa célula e não permitir a entrada, tá? Então, basicamente, a estrutura química da célula é essa, da membrana, perdão, é essa, tá? Bom, a membrana plasmática, ela pode ter as suas variações, tá? Então, olha essa célula. Essa célula, ela possui uma variação aqui na membrana plasmática, tá? Essas variações é chamada de microvilosidade. O que seria isso? Seria essas voltinhas aqui, ó, essas estruturinhas aqui. Qual é o objetivo dessas microvilosidades? Aumentar a minha área de absorção, ou seja, aumentar o contato da célula com a parte extracelular. Olha aqui uma para a gente entender melhor. Eu coloquei aqui a figura 1 e a figura 2, né? O tamanho das folhas, elas têm o mesmo tamanho, 10 por 5 centímetros, né? Se eu observar a figura 2,
Eu tentei imitar aqui as microvelocidades da célula. Então, eu tenho aqui, ó, essas microvelocidades, tá? E aí, representando aqui na folha. Se eu estico essa folha da figura número 2, ela vai ter um tamanho maior que da figura 1, chegando até o dobro da figura número 1. A diferença é, eu tenho uma maior área de absorção, certo? Ocupando um mesmo espaço da figura 1. Qual que é a importância disso? Essa célula aqui, pessoal, são células do nosso intestino delgado, onde ocorre a troca de nutrientes, as trocas de nutrientes e absorção, absorção aqui de nutrientes, de vitamina, de sais e minerais, certo? Quando você tem essas microvelocidades, eu vou aumentar a área de contato com esses nutrientes, sem precisar aumentar o meu espaço, o espaço da célula, né? Então, se eu fosse esticar todas essas microvelocidades do seu intestino, seria muito, muito grande, seria até maior do que você, tudo bem? Bom, uma segunda variação da membrana plasmática são os demossomos, tá? Os demossomos são essa estrutura aqui, ó, parece um grampinho. Qual que é a função dos demossomos? É aumentar a aderência entre as células, tá? Ela é como se fosse um grampinho, tá? Vai grampear uma célulazinha a outra aqui, tá? Então, essas aqui são chamadas de demossomos, tá? Outra também estrutura, outra variação aqui da célula, são aqui as interdigitações, ó, tá? Ela também tem a função de aumentar a aderência entre as células. Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês vai mostrar as 3 variações da membrana plasmática: as microvelocidades, as interdigitações e os demossomos, tá? Demossomos têm a função de aumentar a aderência entre as células, assim como as interdigitações, né? Essas voltinhas aqui, ó, o encaixe fica mais complexo, então elas dificilmente vão ficar afastadinhas, né? O encaixinho vai ficar mais próximo. E as microvelocidades têm a função de aumentar a minha área de superfície, tá? De absorção.